estudando verso a verso. Eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 2, nós vamos ler do verso 5 ao verso 11, dando continuidade ao que o pastor Walter leu na semana passada, na quarta-feira passada. 2 Coríntios, capítulo 2, dos versos 5 ao verso 11. Amém? Se você tiver sem sua Bíblia ou se estiver em casa, vai ser projetado para que você possa acompanhar com a gente. A palavra do Senhor diz assim: Ora, se alguém causou tristeza, não o fez a mim, mas, para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte causou tristeza a todos vocês. Basta-lhe a punição imposta pela maioria. De modo que, agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar, para que este indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Por isso, peço que vocês confirmem o amor de vocês para com ele. E foi por isso também que eu lhes escrevi, para ter prova de que em tudo vocês são obedientes. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu o fiz por causa de vocês na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Senhor, nós te pedimos que esteja conosco, tendo misericórdia de nós, especialmente de mim, Senhor. No nome de Jesus, amém. Irmãos, assim como o pastor Walter vem pregando quarta após quarta nesse texto de 2 Coríntios, e eu também já fiz outras pregações aqui também desse texto de 2 Coríntios, nós estamos vendo aqui uma parte introdutória da carta. Embora estejamos no capítulo 2, Paulo ainda está começando a conversa aqui com a igreja de Corinto, e o que a gente percebe é que nessa introdução de Paulo, ele já traz à tona alguns temas. Embora ele esteja começando a conversar com as pessoas, se a gente começar a ler o capítulo 1, naquela parte que ele saúda a igreja, ele já deixa algumas lições. Aqui no capítulo 2, se a gente pegar anteriormente, como o pastor Walter já vem estudando aqui conosco, nós vemos o seguinte cenário. Alguém, um homem, né, ele não diz quem, mas diz que um homem da igreja de Corinto, ele teve fazendo um certo burburinho em relação à pessoa de Paulo, difamando, falando e tal, aquelas coisas. Então, Paulo, antes desse texto aqui, ele começa a explicar, dizendo que queria ir para a igreja de Corinto, mas deu uma pisada no freio. Ele disse: olha, para que acalmassem as coisas. Então, eu estou parafraseando, obviamente. Então, Paulo diz: olha, para que acalmasse tudo, para que tudo estivesse bem, para que vocês não tivessem mais com problema. Então, eu não fui por isso, e por isso. Ele começa a explicar. E na explicação de Paulo, ele traz à tona esse problema de uma pessoa que andou fazendo um certo alvoroço lá, e essa pessoa foi disciplinada pela igreja. E ele fala sobre disciplina, ele fala que é importante ter a disciplina, ele diz que fizeram certo em disciplinar, mas aí Paulo agora volta a atenção para uma outra questão que também faz parte da disciplina. A igreja, a gente tem que entender o seguinte: em primeira instância, a igreja ela é um lugar de pessoas transformadas. Mas essas pessoas, elas são transformadas pelo Espírito Santo, mas elas são imperfeitas ainda. Quando você recebe o Espírito Santo na sua vida, e quando você se converte, ou mesmo que você tenha, como eu, nascido num lar cristão, uma hora você se converteu, você continua uma pessoa imperfeita. Você, depois que aceita Jesus, você não passa a ser uma pessoa perfeita. Não, você continua com imperfeições. Em muitos momentos, a gente tem falhas, conflitos, erros e pecados graves. Uma hora ou outra a gente está pecando. A pergunta é:
o que Paulo deixa aqui, nesse contexto desses versos que a gente leu, é o seguinte: como é que a gente deve lidar com isso? Qual o verdadeiro trato que a gente deve ter com isso? Disciplinar, nos versos anteriores, ele já disse que, ok, deveria ter disciplinado mesmo para que o cidadão ele se endireite. É o famoso, como o pastor Walter disse, é o freio de arrumação, ele tem que ter. Uma hora alguém tem que chegar e a gente tem que entender o seguinte: a exortação por parte dos líderes, do pastor, ela é bíblica. O pastor, cabe a ele exortar o povo. Então a gente precisa entender isso. Mas também, nesse texto, o apóstolo Paulo ensina algo importante sobre essa disciplina que é necessária. Ele ensina que o perdão e a restauração, eles também são indispensáveis. Perdoar e restaurar é indispensável em relação à disciplina. Porque disciplina sem perdão e sem restauração, ela acaba sendo só uma punição. Não que não tenha que ter, não estou me levantando com ele, eu acho que tem que ter. Só que há um lado A e um lado B da história. O contexto desse texto é um problema, como eu disse, que aconteceu na igreja de Corinto. Um homem, ele tinha causado essa tristeza, uma certa desordem na igreja. Isso atingiu algumas pessoas. Claro, muitas pessoas foram atingidas simplesmente porque, ora, eu conheço o Paulo, sei da integridade dele, de repente o camarada começa a falar aqui e tal, me entristeço e me revolto com essa pessoa. E aí, de repente, eu quero tomar partido e quero resolver a situação. O Paulo está longe, você falando e tal. Isso gera um certo desconforto, uma certa desordem mesmo. A igreja tomou a atitude de disciplinar, mas Paulo agora diz que eles acertaram, mas ele agora ensina que, havendo arrependimento, não se deve destruir mais essa pessoa. Pelo contrário, você precisa restaurar essa pessoa. O verso 5, Paulo traz muitas lições importantes aqui. É um texto pequenininho que a gente leu, mas tem muitas lições importantes. O verso 5, por exemplo, Paulo começa mostrando equilíbrio. Ele não age por ressentimento pessoal, nem nada. E a pessoa tinha falado dele. Ele não age com ressentimento. O que é que Paulo diz no verso 5? Ora, se alguém causou tristeza, não fez a mim, mas, para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que, em parte, causou tristeza a todos vocês. O que é que Paulo está dizendo? A pessoa veio me atingir, tentando falar de mim, fazendo isso, aquilo outro, dizendo isso, aquilo outro de mim, mas causou uma desordem, foi entre vocês. Essa pessoa não causou, como Paulo está dizendo, não fez mal a mim, não. Nenhum, não estou nem aí. Não estou nem aí no sentido de que ele não estava presente literalmente na igreja de Corinto. Essa pessoa, ela não fez a mim, mas para que eu não seja demasiadamente dura, o que Paulo está dizendo, para que eu não seja áspero demais, eu digo que, em parte, ela causou tristeza a todos vocês. Ela acabou entristecendo a todo mundo. E o que a gente aprende nisso tudo é que o pecado, ou vamos dizer assim, essa desordem que às vezes a gente vive dentro a igreja de Corinto vivia, e a nossa igreja, e as outras igrejas contemporâneas não são diferentes da igreja de Corinto. Pode não ter os pecados que tinham lá, mas tem outros, né? Pode não ter uma problemática tão efusiva como tinha em Corinto, mas tem outros. Então não é diferente. O pecado, ele nunca afeta só quem comete. Nunca afeta só quem comete. Quando alguém erra dentro da igreja, a comunidade inteira sofre. O erro, às vezes, é demasiado da pessoa. Não é algo que eu fiz, não é algo nem que um pecado, vamos dizer assim, de uma área em que eu nunca caí na minha vida. Mas quando aquela pessoa, acontece aquilo com aquela pessoa, a igreja inteira sofre. Se vocês pararem para prestar atenção, é assim. Porque são pessoas do nosso convívio. Nós somos um corpo. Se alguém cai, e essa pessoa ela é parte do corpo, todo o corpo vai sofrer. Isso é óbvio. Ela acaba não afetando a queda da pessoa. Ok, foi ela que às vezes a pessoa traz o precipício para si mesma. Às vezes acontece isso. Mas ela faz com que outras pessoas também sofram.
ela faz com que toda a comunidade ela sofra. O pecado ele traz tristeza, porque a comunhão ela é afetada. A comunhão ela é afetada diretamente quando uma das pessoas da comunidade peca. O testemunho da igreja em toda pode ser abalado. Vocês já prestaram atenção que quando acontece um erro de um crente ou de um pastor, a igreja todinha paga. Os pastores, pelo menos, quando um faz alguma coisa, todos pagam, né? Eu tenho um irmão que é pastor, ele disse, eu nunca roubei nada de ninguém, nunca na minha vida, mas levo o nome de ladrão direto. Todo mundo perde, todo mundo sai machucado da história. Um crente fazendo, diz logo assim, o que é que o crente está fazendo? Eu nunca fiz aquele camarada está fazendo. Os pecados eu posso cometer também, mas alguns eu nunca fiz. Mas aí o cara diz, está vendo? É porque é crente. Sempre tem, todo mundo paga, todo mundo erra, todo mundo vai junto no bolo. Mas Paulo, ele procura também evitar exageros. Paulo não quer pesar demais sobre a situação. Ele quer deixar agora a situação esfriada. Ele quer esfriar a situação. Às vezes, nós tratamos conflitos na igreja como assuntos pessoais, mas muitos deles, eles têm muito mais um impacto coletivo mesmo. Nós devemos agir com maturidade e sabedoria. O pecado individual, ele pode sim gerar uma dor coletiva. E é isso que a gente tem que prestar muita atenção. E é isso que Paulo está ensinando em primeiro lugar. Olha, isso é uma dor de todo mundo. Se você simplesmente pega a pessoa e diz, para lá, você errou, então se vire. Não é se vire. Você errou, então vamos nos virar. Porque é coletivo. A igreja ela não nasce em individualidade. Não existe igreja individual, não. Uma vez um amigo meu disse, eu não preciso ir para a igreja, não, porque a igreja sou eu. Eu disse, infelizmente, você não é a igreja. Eu sou a igreja. Eu disse, não, você é templo do Espírito Santo. Mas eu não sou a igreja. Eu disse, não, nós somos a igreja. Eu e você somos a igreja. Você sozinho, não. Não existe igreja em individualidade. E não existe pecado bem tratado em individualidade também, não. A não ser que a pessoa esconda aquilo para ela, não diga a ninguém. Mas se é público, como era nesse caso aqui, então era de conhecimento de todos. Ou de quem quisesse, né? Porque todo mundo sabia. O Paulo, que estava preso no outro canto, sabia. Imagina o pessoal de lá, penso eu, que era muito público. Mas o que Paulo está querendo fazer aqui é não pesar demais, é fazer com que nós entendamos, e a igreja de Corinto entendesse, que o pecado, quando afeta uma pessoa, ela afeta, na verdade, todos. Ela afeta o corpo inteiro. E é por isso que a gente tem que cuidar. Não, mas o pecado não é meu. Mas mesmo assim, a gente tem que se alertar em relação a essas coisas, com maturidade e com sabedoria. No verso 6, Paulo mostra que a disciplina ela tem um limite e ela tem um propósito. Ela tem limite e propósito. E o que é que diz no verso 6? O verso 6 diz assim, basta-lhe a punição imposta pela maioria. Aqui Paulo afirma algo profundo. A disciplina já havia cumprido, na verdade, o seu papel na vida daquela pessoa. Se nós pararmos para ler o texto, a pessoa já tinha sido disciplinada, a disciplina já tinha cumprido o papel dela. Já tinha acontecido. Então, a pessoa já tinha sido punida pelo erro dela. E aqui Paulo diz, olha, já basta. A punição que a maioria já impôs a essa pessoa, está bom. Já deu. A igreja havia corrigido o irmão. A expressão pela maioria aqui mostra uma ação, na verdade, coletiva da congregação. Não foi simplesmente uma pessoa que chegou, ou o líder da igreja que chegou e disse, olha, você está punido. Não. A congregação se reuniu, a maioria se reuniu e decidiu que aquela pessoa estaria em uma disciplina, seria punida por aquilo. Foi uma decisão da maioria. Foi isso que aconteceu. Mas aí o que é que Paulo diz? Isso já basta, tá bom. Já puniu, já disciplinou, então já deu, já está ok.
A disciplina bíblica, ela não existe para destruir as pessoas, mas para levar ao arrependimento. Disciplinar é tornar uma pessoa disciplinado, colocar uma pessoa dentro de uma disciplina, torná-la disciplinado. Só que o que a gente entende muitas vezes como disciplina, é claro que uma disciplina também é uma punição, não deixa de ser, mas o que a gente entende é castigo. É como as disciplinas que existem hoje em algumas religiões, que você vai levar 80 chibatadas aqui em praça pública. É para destruir mesmo a pessoa, para fazer ela sentir, para destruir o corpo dela, por uma coisa que ela cometeu. A disciplina bíblica não existe para destruir pessoas. Não é isso que a Bíblia ensina. Quando o remédio ele faz efeito, você não continua aumentando a dose, não. Você para de tomar. Já havia sido feito. Já havia tido surtido um efeito. Então, agora era a hora de parar. Se está com dor de cabeça, toma dipirona. Tem gente que é viciada em remédio, mas não vem ao caso. Estou falando de pessoas que não são. Tem um cunhado meu que ele toma porque acha bom. Aí é outra questão. Aí é com ele lá. Mas falando de pessoas normais, quando você está com dor de cabeça, você toma um remédio, passou a dor de cabeça, não, vou tomar agora para evitar, não existe isso. Não a vacina que você vai tomar para evitar ter dor. Não, quando você toma remédio quando está doente. Mas quando passa, passa. Há igrejas que sabem corrigir. Elas sabem aplicar a disciplina. Inclusive, eu iria mais além, inclusive nos moldes que a Bíblia ensina. Elas fazem tudo lá, lê direitinho e aplica. Corrigir, sabe. Mas ela não sabe restaurar. Ela não sabe ou não aplica o que vem depois. Algumas pessoas carregam para sempre o rótulo. Fica para sempre manchada com aquele rótulo. O irmão fulano fez isso e aquilo outro. Aquela pessoa, ali é problemático. E não estou dizendo que não é. Porque tem gente que é problemática. Eu estou dizendo que a gente não sabe. A gente sabe corrigir. Mas a gente não sabe depois tratar ou restaurar aquela pessoa. Ou fazer com que ela seja moldada. Fazer com que ela seja discipulada, disciplinada. Mas Deus trabalha exatamente com recomeços. Deus trabalha com recomeços. A disciplina em si, ela deve produzir transformação na vida da pessoa. Uma pessoa que recebe a disciplina, ela precisa entender que aquilo ali é um momento em que ela deve se corrigir em relação àquilo, e entendendo isso, ela de fato se corrigir. E voltar, se ela está indo por um caminho errado, ir pelo outro, trocar de caminho. Mas é preciso que a igreja também entenda que a restauração, ela faz parte da disciplina. Disciplinou, já basta. Agora vamos tratar a pessoa. Essa pessoa precisa ser reinserida. Porque quando alguém erra com você, existe de fato uma ruptura. Isso é natural. Se alguém me faz uma raiva, pisa no meu calo, é natural que eu... Não, então deixa essa pessoa para lá. Ok, se a gente faz isso, tudo bem, no caso da disciplina. Afaste e deixe ela afastada. Depois ela tem que ser reintegrada. E se um dos lados não cedem, é impossível essa integração, essa reintegração ao corpo novamente. O verso 7, ele traz aqui o perigo que pode causar uma disciplina, que é a tristeza excessiva. Paulo diz assim, de modo que, agora, pelo contrário, vocês devem fazer o quê com essa pessoa? Perdoar e consolar, para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Olha o que é que Paulo está dizendo. Vocês já disciplinaram? Pronto, agora já basta. Não foi o que ele disse no verso passado? Já basta a punição que foi aplicada.
pela maioria. De modo que agora, pelo contrário, o que é que vocês devem fazer? Vocês devem perdoar e consolar essa pessoa, para que esse indivíduo não seja consumido por uma tristeza excessiva. Olha, entenda, há pessoas que, frente a uma correção, ela não aceita essa correção. Ela não aceita conselho, ela não... nada. Uma vez eu conversei com um amigo, ele foi na minha casa, eu acho que eu até já contei isso aqui, ele foi na minha casa e ele tinha se separado da esposa dele. Deixou ela com 2 filhas e foi embora. Deixou ela na casa e foi embora. E aí ele foi lá em casa resolver outra coisa. Não era nada relacionado ao casamento, era outra coisa. Mas aí ele mesmo entrou nesse assunto do casamento dele. E aí eu disse, olha, na época nem presbítero não era, não que você não possa falar, eu digo assim, eclesiasticamente, mas eu disse a ele, não, vem aqui. Ele pediu uma espécie de orientação, eu disse, não, tudo bem. Aí eu peguei a Bíblia, fui ler, li, disse que ele estava errado. Eu disse, olha, você deixou sua mulher com 2 filhas numa casa perigosa, lá um bairro que você mora perigoso, tem uma boca de fumo vizinho lá, ou não é? Ele disse, não, é. Eu disse, perigoso. Então, e mostrei a ele que ele estava errado e tal, e aí ele começou a se exaltar comigo, sabe? E aí eu disse, olha, você quer que eu diga que você está certo? Porque se você estiver esperando isso, eu não vou dizer não. Você está errado. Se você ainda não entendeu, eu estou dizendo agora, você está errado. Por A mais B, você está errado. Totalmente errado. Não porque você não conhece ela, aquele negócio todo, aquele burburinho todo e tal. E aí ele se levantou e disse, você vai ficar dizendo que eu estou errado, eu vou embora. E a porta estava aberta. A porta até aberta está. Pode ir. Eu só não vou dizer que você está. Então tem pessoas que, frente a uma correção desse tipo, ela se revolta. Só que a pessoa que aceita a disciplina, a pessoa que se quebranta de verdade, ela se quebra. E ela fica uma pessoa fragilizada. E a pessoa que admite o erro e que volta e que confessa o pecado e tal, ela fica uma pessoa fragilizada. E aí o que é que Paulo está dizendo? Você agora vai pisar mais ainda na pessoa para que ela morra de tristeza excessiva? Não, console, acolha. É isso que Paulo está querendo dizer. Já basta a disciplina, já não fez. Tá bom, acabou. Paulo muda completamente o tom. Ele diz que perdoar, fala de perdoar, porque o arrependido ele precisa experimentar a graça, o perdão dos irmãos. Ele fala de consolar. Não basta simplesmente você dizer, não, você está perdoado. Você precisa acolher a pessoa, porque muitas vezes ele diz, não, tá bom, eu lhe perdoo, mas não quer nem saber. Não quer mais nem saber. Certo? É preciso acolher. E é preciso evitar a destruição emocional. Paulo teme que o irmão ele seja devorado pela tristeza. Uma culpa excessiva, ela pode destruir alguém espiritualmente. Ela pode fazer essa pessoa morrer de dentro para fora. Morrer mesmo. Estou falando morrer espiritualmente, estou falando morrer mesmo. Morrer de verdade, morrer corporalmente. Tristeza excessiva. Meu avô, mas a minha avó viu brigando. Aí quando ele morreu, passou bem pouquinho tempo, ela morreu também de tristeza. Eu acho que gostava era de brigar mesmo. Passar o dia brigando. Mas passava um dia ali, quando um morreu, o outro, ela mufinou mesmo dentro de casa. Ela morreu de tristeza. Foi engurujando e ficou dentro de uma rede direta e morreu. Depois de meses morreu. Mas isso acontece, a pessoa se destrói. O inimigo, ele gosta de dizer algumas coisas, né? Tipo, você não merece voltar, o seu erro acabou com tudo, destruir, isso a pessoa vai consumindo, sendo consumida por dentro. Mas o Evangelho, ele fala de restauração. A igreja deve ser, na verdade, um hospital espiritual. Não é um tribunal do júri permanente, não. A igreja é um hospital, são pessoas feridas, pessoas imperfeitas, pessoas que precisam de tratamento. E estão aqui. Jesus veio para salvar quem está realmente perdido, quem não tinha mais jeito. E somos nós. Somos nós. Há pessoas dentro da igreja que continuam sofrendo
por erros passados, mesmo depois de terem se arrependido, por falta de acolhimento. Às vezes a pessoa tem um arrependimento genuíno, mas não é acolhida, não é tratada. Passa por uma disciplina, fica lá e pronto, e aí nunca mais ninguém fala mais nem nisso, mas também não toca no assunto, mas também não acolhe a pessoa. E eu não estou dizendo que é fácil, não. Não estou dizendo que é fácil, não. Eu conversava isso com a Érica, eu acho que ontem ou anteontem, falando de uma pessoa que cometeu um erro gravíssimo antes de ser crente. E hoje a pessoa é crente e eu disse, como é, Érica, que faz para perdoar a pessoa que fez um negócio desse? Diga aí, como é que a pessoa como vive? Não dá nem para conviver, o erro era muito grave, uma coisa muito, muito grave mesmo. O cara passou anos preso por isso. Cumpriu um terço da pena, e um terço da pena foi 20 anos. Então, coisas desse tipo. Mas se converteu na cadeia e tal, aquele negócio todo. Como é que você foi para conviver com essa pessoa? Estou dizendo que é fácil, não. Perdoar, restaurar, conviver. Não entenda isso, não entenda minhas palavras como dizendo que agora eu estou aqui dando uma receita de bolo, dizendo que isso é a coisa mais simples do mundo de fazer. De jeito nenhum. Isso é extremamente complicado. Mas nós precisamos fazer. O que a Bíblia está mandando é fazer, ela não está dizendo que é fácil. O verso 8, Paulo diz assim: por isso eu peço que vocês confirmem o amor de vocês para com ele. Olha o que Paulo está mandando a igreja de Corinto fazer. E olha que a igreja de Corinto era problemática. Paulo pede algo muito prático: confirmem o amor com a pessoa. Não basta sentir amor, não, pela pessoa. Você tem que demonstrar. Se você não demonstrar, tanto faz você amar como não. A pessoa nem sabe. Vale de quê? Vamos dizer assim, né? Vale de nada, é preciso demonstrá-lo. Talvez aquele irmão ele estivesse inseguro, o irmão lá de Corinto. Será que a igreja realmente vai me aceitar de volta? Será que eu ainda sou parte da igreja? Será que eles me perdoaram de verdade? É o que é que Paulo diz: mostrem de uma forma visível. Demonstrem amor para com ele. Às vezes, eu já disse aqui, a gente diz que perdoou. Perdoei, não tem problema, está perdoado. Mas continua frio, distante, desconfiados. Gente, não, perdoei, mas ele vive a vida dele, eu vivo a minha, meio assim, né? Não tenho nada contra o irmão fulano, não, mas ele lá no canto dele, eu aqui no meu, e não tem nada contra. Somos nós. A gente precisa acolher em palavras, em aconselhamento, novas oportunidades, em comunhão. O passo é esse. É o que Paulo está dizendo. No verso 9, a obediência, ela também é testada no perdão, né? É o que Paulo está pedindo aqui à igreja de Corinto. Ele diz: foi por isso também que eu lhes escrevi, para ter prova de que em tudo vocês são obedientes. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo? Eu quero que vocês me provem que vocês realmente são pessoas obedientes, como eu acho que são. A maioria da igreja de Corinto, penso eu, é uma referência pessoal, a grande maioria da igreja de Corinto era uma igreja que gostava de Paulo, a igreja que seguia as coisas que ele dizia. Tinha um ou outro que fazia confusão, mas quem nunca, né? Também. Qual igreja não tem? Mas a igreja de Corinto, na sua maioria, ela era uma igreja que obedecia a Paulo. Aí Paulo, o que é que Paulo está dizendo? É por isso que eu estou escrevendo para vocês, para ter certeza, para ter uma prova de que vocês são realmente obedientes. Por isso que eu estou pedindo aqui. Vocês são obedientes a mim, então façam isso, mas isso. Acolham esse irmão que já foi disciplinado, que já está lá vivendo no mundo dele. Então tragam esse irmão para perto de vocês novamente. Paulo está testando, na verdade, a maturidade da igreja. A maturidade da igreja. Eles obedecem e obedeceram para disciplinar aquela pessoa. E agora eles precisavam obedecer para restaurar. Para disciplinar talvez tenha sido fácil. Paulo diz: tem que disciplinar essa pessoa aí e tal, vai lá e aplica a punição. Mas agora o que é que Paulo pede? Para restaurar, para trazer a pessoa de volta. Muitos gostam da firmeza da disciplina quando não é aplicada a você mesmo, mas gosta da firmeza. Só que resiste demais ao perdão. Mas o perdão faz parte do processo. A restauração faz parte do processo.
A verdadeira espiritualidade, ela aparece quando você coloca na balança e fica bem equilibradozinho a verdade e a graça, a correção e o perdão. Quando você coloca na balança, eles estão extremamente equilibrados. Aí é onde a espiritualidade aparece, onde a verdadeira espiritualidade aparece. Jesus corrigia as pessoas. Inclusive se irritava muitas vezes e corrigia asperamente. Lembram quando estavam fazendo do templo casa de qualquer coisa, menos de oração? Foi que Jesus pegou, virou o que tinha de mesa lá, corrigia as pessoas. Jesus se encontra com a mulher adúltera e ele diz: onde é que estão aqueles? A mulher que ia ser apedrejada. Ele diz: onde é que estão aqueles que estavam querendo lhe apedrejar? Ele era o único que podia, né? Era o único que não tinha pecado, ele podia atirar a pedra, mas mesmo assim não atirou. Disse: onde é que estão aqueles que estão atirando pedras, queriam lhe atirar pedras? Ela disse: não, eles se foram. Ele diz: não, então também não vou lhe condenar, não. Vá, mas não peque mais. Jesus perdoa, mas ele corrige. Vá, viva em paz. Agora não peque, não faça mais, não viva mais do jeito que você está vivendo. Correção. Sabe aquela história de palavras duras, mas com voz de veludo, né? Tem Herbert Viana que diz: palavras duras com voz de veludo. Correção, mas com perdão, você saber fazer. Uma coisa que particularmente eu não sei. Eu não sei ter palavras duras com voz de veludo. Eu sou meio áspero nas coisas. Mas é preciso aprender. É preciso que nós aprendamos. O perdão, ele libera para a pessoa, na verdade, uma cura espiritual. Paulo diz assim: a quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu o fiz por causa de vocês na presença de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui é que eu não tenho nem o que perdoar, não. O cara não me fez mal. Não me fez mal nenhum. Mas se eu perdoei, eu também perdoo, e pois o que eu perdoei, eu fiz por causa de vocês e na presença de Cristo. Paulo mostra unidade com a igreja, não alimenta mágoas, mesmo sendo ofendido. Escolher perdoar na presença de Cristo, ou seja, o perdão não é apenas emocional, ele é espiritual. É isso que Paulo faz. Eu já demonstrei perdão, principalmente por causa de vocês, na presença do nosso Deus. Então eu fiz isso. É por isso que eu estou escrevendo, como Paulo diz, por isso que eu estou escrevendo para vocês fazerem também. Ele diz aqui: se é que eu perdoei. Não é que Paulo aqui não tenha perdoado a pessoa, não. Ele diz: pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, não é que Paulo está dizendo que não perdoou. Não, se é que eu perdoei. Não, o que Paulo está dizendo aqui é que eu não tenho nem o que perdoar. Se é que eu perdoei, eu vou perdoar, porque o cara não me fez mal. Como ele disse lá no início que a gente leu, ele fez mal, foi a vocês, foi a todos. Há feridas que só saram quando nós decidimos perdoar. Perdoar não significa fingir que nada aconteceu. Perdoar não é fingimento, não. Não, agora eu vou fingir que nada aconteceu. Eu vou jogar no mar do esquecimento e não vou mais me lembrar. Claro que você vai se lembrar. Você tem amnésia. Você vai se lembrar. E vai se lembrar nos piores momentos. No momento que você estiver com raiva, aí é que você lembra. Mas perdoar não é isso. Perdoar significa que eu não vou deixar esse sentimento controlar meu coração. Eu tenho coisa melhor para fazer. Então, estou lembrando, mas não vou deixar isso me controlar. O perdão é a decisão espiritual diante de Cristo. O pastor Roberto é quem certa vez me contava que a mãe dele, aconteceu uma coisa com ela quando ela tinha 12 anos, e ela trouxe isso para o resto da vida dela inteira. E ela morreu com isso, morreu aos 70 e tantos anos, não lembro agora a idade que ela faleceu, mas foi 70 e tantos anos, e o pastor Roberto me dizia: ela ainda morreu com mágoas disso e tal. 6 décadas você carregando um negócio dentro do seu coração. 6 décadas, 60 anos. Foi quando ela tinha 12, ela morreu com mais de 70. 6 décadas carregando isso. Você carregar mágoa no seu coração é uma coisa que lhe adoece.
adoece de verdade. Faz você morrer que eu digo morrer de verdade mesmo, não é morrer espiritualmente, não. E Paulo, por último, diz que nós não devemos dar vantagem a Satanás. Não dar o pezinho, como a gente diz aqui no Nordeste. Não vou dar cabimento, não. Porque ele diz assim, para que vocês têm que fazer tudo isso aqui? Que, também, né? Mas para que vocês têm que fazer toda essa questão que eu estou falando aqui? Para que vocês têm que fazer? No verso 11 ele diz, isso aqui é para que Satanás não alcance vantagem sobre vocês, pois não ignoramos quais são as intenções dele. O que é que Paulo está dizendo? Não dê brecha para um inimigo, não. Não deixe que ele haja na sua vida, não. Pelo contrário, perdoe e console. Porque senão vai gerar um furdunço. Dá uma brechinha, acabou. Entra mesmo. Isso serve para tudo quanto é aspecto na vida. Paulo está falando aqui desse aspecto específico, mas serve para qualquer um outro que a gente possa ter. Esse verso ele é muito forte. Paulo mostra que a falta de perdão pode se tornar uma arma do inimigo. E como é que o inimigo ganha vantagem com isso? Nesse aspecto aqui e em outros, mas nesse principalmente, que tinha acontecido na igreja de Corinto. Ele começa a criar divisões. Aí quando você olha, tem grupo A, grupo B, grupo C, sabe lá quantos grupos dentro da igreja. Ele alimenta a amargura entre os irmãos. E aí, de repente, um está com raiva do outro, não está mais falando com o outro, essa questão toda. Destrói relacionamentos, porque destrói mesmo. E ele mantém pessoas presas à culpa. Pessoas consumidas pela culpa. Uma vez eu sentei com uma pessoa num batente de uma escada que descia de uma garagem para um corredor da cozinha. E ela disse assim para mim, ela disse, um dia eu ainda espero morrer com seu perdão. Aí eu olhei e disse, com o meu perdão? Ela disse, sim. Eu disse, mas eu não tenho do que lhe perdoar. Por quê? Eu tenho que lhe perdoar de quê que eu não estou sabendo? Era meu pai. Porque ele foi embora, eu tinha 5 meses. Eu disse, mas perdoar de quê, papai? O que foi que aconteceu? Ele disse, não, eu errei muito com você. Eu disse, comigo? Não. O senhor precisa do meu perdão? Ele disse, precisa. Eu disse, então, está dado. Não morra com isso, não. Não faça isso, não. Perdão da minha mãe, eu acho até que você tem que ter. Se você fez uma trairagem com ela. Deixar ela com 11 meninos não foi bacana, não. Mas meu? Não, o senhor não me fez mal nenhum. Eu tenho certeza que ele morreu sabendo disso, porque eu disse para ele. Mas olha a culpa que a pessoa carrega. Ela é consumida por dentro. Ela é consumida por dentro. Envergonhado, sem saber o que era que fazia. Não faça isso. Não faça isso. O inimigo, ele procura essas brechas na vida da gente para causar ressentimento, discórdia, amargura, maus sentimentos. Volto a dizer, o perdão não é uma tarefa fácil, não. Pelo contrário, é difícil. Tem um filósofo que diz, perdoar é coisa de gente forte. Gente fraca não perdoa. Tem uma frase dele que diz, os fracos não perdoam. Perdoar é coisa de gente forte. É coisa de quem tem brio mesmo. É muito fácil não perdoar. Perdoar é que é difícil. Uma igreja, ela começa a dividir e perde força espiritual quando ela vive dentro de extremos. Ou ela vive em permissividade total, aí do jeito que der certo deu, não existe disciplina, ou ela vive no rigor absoluto sem amor. Esses dois extremos são muito perigosos. Disciplinar, ele é preciso. Nunca a Bíblia vai falar contra a disciplina, em momento nenhum, muito menos Paulo aqui, porque ele já tinha dito que era para disciplinar. Só que quando essa disciplina é aplicada com rigor demais, aí falta amor. Se a igreja estiver nesses dois extremos, ela está vivendo muito perigosamente. Muito perigosamente, que eu digo, porque ela está provavelmente destruindo a vida de pessoas e dando lugar para que o inimigo se estabeleça dentro dela própria. O Evangelho ele ensina equilíbrio, correção, mais arrependimento,
mais perdão, mais restauração. É isso que o Evangelho ensina. Quando a igreja perdoa, ela restaura. E quando a igreja perdoa e restaura, aí o inimigo perde o espaço totalmente dentro da igreja. Porque não existe onde ele vai se criar. Tentar se criar dentro da igreja que perdoa e que restaura, como? Não vai fazer isso. Então nós precisamos entender isso. O recado de Paulo nesse trecho que a gente leu é muito curto e simples até de entender, mas de difícil aplicação. Como a Bíblia é difícil de aplicar. Se fosse fácil, mas é muito difícil de aplicar. Mas o que a gente precisa entender é que o que Paulo está nos dizendo aqui, estava alertando a igreja de Corinto. Eu tenho certeza que ele sabia que a gente ia ler esse texto aqui. Deus, pelo menos, sabia que a gente ia ler esse texto aqui hoje. E o que a gente precisa entender é isso, que nós precisamos viver nesse equilíbrio de disciplina e de perdão, para que o inimigo ele não tenha espaço nas nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe, derrame da sua graça sobre nós.